Segunda parte, capítulo 8, Expiações terrestres. Parte D. Letil. Esse industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864 de modo horroroso, incendiando-se uma caldeira de verniz fervente. Foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candescente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, à distância de mais de 300 metros. Quando lhe puderam prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo aos seus negócios com perfeita lucidez. Em toda a cruel agonia, que não lhe ouviram um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de todos os que o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas, e assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. Em certos casos, a confiança no que os espíritos lhe diziam iam até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sobre a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: Profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri! Oh, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Esposa minha muito amada, não chore, que em breve essas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo e agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que não me deixa desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha ao meu lado. Parecia ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não. Era o meu anjo de guarda que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: Vem, meu filho, torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa e ele me disse: Estão todos na terra e tu, filho, está entre nós. Eu procurava o lar, onde sempre, em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo e, comovidíssimo, disse a meu guia: Ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá,
tenho sofrido menos, e se não tivesse visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou contá-la para vós. Vai para 2 séculos, mandei queimar uma rapariga inocente, como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Ó, quanto és grande justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoaste, ó Deus. Quando, porém, se me apagara da memória a lembrança da pobre vítima inocente, essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Ó, vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela ignorância do passado. Ó, irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se essa lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias, e como recompensa a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. O caráter do Senhor Letil na última encarnação prova quanto seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas. Mas por isso só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister que suportasse como homem o suplício a outro infligido, e mais ainda, a resignação que, felizmente, não o abandonou dessa terrível contingência. Naturalmente, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é porque as mereci. Um sábio ambicioso. Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B. de Bordeaux teve uma vida de martírios físicos em consequência de incontável série de moléstias mais ou menos graves a partir da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia as portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos no seu organismo e temperamento, arruinada aos demais pelos remédios, tanto quanto pela doença. Assim, viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma sua filha, espírita, cristã e médium, pedia sempre a Deus que lhe suavizasse as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente força, calma e resignação para suportar,
fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Nessa vida, tudo tem razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos possam figurar. Imaginai o trabalho que, amortecidos os membros pela fadiga, prosseguem no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, o destino do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade que deve constituir-se em fruto de sua paciência, o tornará resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe. Cada uma das suas dores acolhidas como expiatória corresponde à extinção de uma nódoa do passado. E quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que, por isso mesmo, teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num meio em que fácil se tornava o bem-estar e no qual não lhe faltaram dons nem homenagens. Sem ser filântropo e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas, cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução desse propósito não havia consideração que o detivesse. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimento, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias, e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação desse ou daquele medicamento. Todas as experiências eram tentadas, sem que o infeliz paciente delas soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis da sua conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente àquelas que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência e a humildade. Coragem, todos vós que sofreis, considerai a brevidade da existência material, pensai nas alegrias eternas. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé, sua irmã que vos mostra o céu, onde com aqueles podeis penetrar antecipadamente. Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis.
Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por intermédio de sua filha, como na Sociedade de Paris, muitas comunicações, nas quais se refletem as qualidades mais elevadas e se confirmam os seus antecedentes. Carlos de Saint-G, idiota. Sociedade Espírita de Paris, 1860. Era um rapaz de 13 anos ainda, encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. 1. A São Luís. Poderemos evocar o espírito deste menino? Resposta: sim, é como se o fizesseis ao de um desencarnado. 2. Essa resposta faz-nos supor que a evocação se pode fazer a qualquer hora. Resposta: sim, visto como presa ao corpo por laços materiais que não espirituais, sua alma pode desligar-se a qualquer hora. 3. Evocação de Carlos. Resposta: sou um pobre espírito preso à terra por um pé como se passarinho fosse. 4. Presentemente, isso é, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? Resposta: de certo que sinto o cativeiro. 5. Quando o corpo adormece, o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis em estado normal? Resposta: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. 6. Experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa oriunda do vosso estado corpóreo? Resposta: sim, por isso é que é uma punição. 7. Lembrai-vos da precedente encarnação? Resposta: oh, sim, ela é a causa do meu exílio de hoje. 8. Que existência era essa? Resposta: a de um jovem libertino no reinado do rei Henrique III. 9. Dizeis ser uma punição a vossa condição atual, acaso não a escolheste? Resposta: não. 10. Como pode vossa existência atual servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Resposta: para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. 11. Podeis prever o tempo de duração da existência atual? Resposta: não, porém, mais ano menos anos, reentrarei na minha pátria. 12. Que fizeste durante o tempo que mediou entre a vossa última desencarnação e a encarnação atual? Resposta: Deus encarcerou-me. Logo, eu era um espírito leviano. 13. Tendes, quando acordado, a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Resposta: vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. 14. Poderemos fazer alguma coisa de proveitoso por ti? Resposta: nada. 15. São Luís. Tratando-se de espíritos encarnados, as preces têm a mesma eficácia que para os desencarnados? Resposta: as preces, além de sempre úteis, agradam a Deus. No caso desse espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porém mais tarde Deus as levará em conta. Esta evocação ratifica o que sempre se disse dos idiotas: a nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que, com exceção dos órgãos, goza de todas as suas faculdades.
A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Instrução de um espírito acerca de idiotas e loucos, dada na Sociedade de Paris. Os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades, almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir os próprios pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhida por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A provação nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na missão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Excetuada a mobilidade, o seu estado é o de letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem, sem contudo poderem exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo como da vossa língua, quando isso sucede, dizemos a vossa sensação é idêntica à dos idiotas. É a paralisia do corpo anexa à vida do espírito. Assim se explica quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa, e o que chamais injustiça do destino é apenas uma aplicação da mais alta justiça. A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los. Quanto aos idiotas, a vida contemplativa, insulada da sua alma, sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida, desejo que se lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual têm a consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Os atos de fúria, como de imbecilidade a que se entregam, são no íntimo julgados pelo seu ser, que deles sofre e se vexa. Escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles e acusariam de covardia aqueles que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. A loucura não é das leis divinas, resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene que a ciência modernamente executa e a todos faculta, tende a destruí-la, sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se, acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devam ser todas morais, e quando a terra, nova ainda, houver preenchido todas as fases de sua existência, então se transformará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Pedro Juti, pai do médium.
Houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas e se chegava a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. O modo por que o Espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo? Considerando que esses corpos encerram almas que já tivessem brilhado na Terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações. Considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu. Considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões? Sem admitirmos a pluralidade de existências, como poderemos conciliar imbecilidade com a justiça e bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é porque foi criada ao mesmo tempo que o corpo. E nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? E bem de ver que aqui não se trata da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Os idiotas nascem e morrem assim, sem a noção do bem e do mal. Qual, portanto, o seu destino na vida eterna? Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos, mas por que o favoritismo? Nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam limbo, isto é, um estado misto que não é feliz e nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem por Deus criados idiotas? Desafiamos para que saiam desse impasse a todos quantos negam a reencarnação. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura em justiça se torna admiravelmente justo. O que parece inexplicável, se explicado racionalmente. Ademais, sabemos que os nossos adversários, os antagonistas desta doutrina, não têm argumentos para combatê-la, senão o receio de terem de voltar à Terra. Respondemos-lhes, para que volteis não vos é pedida a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para mandá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem o bastante para se alçarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem. Porém, com essas esferas felizes e daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço. Sabemos que, em determinados países, longe de serem objeto de desprezo, os idiotas são assistidos de benefícios cuidados. Essa comiseração não se filiará numa intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção quanto por se verem repudiados na sociedade. Seus espíritos compreendem essa contingência? Considera-se mesmo como favor e ação graciosa a presença de um desses seres no seio da família. Será isso superstição? Talvez, porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, porque lhe apreendem o alcance. Mas, seja como for, os parentes se oferecem ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória quanto mais pesado lhe seja esse encargo, de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação.
sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção àqueles que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por esta prece. Obrigada, meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco e sustentar um aflito a consolar.